Aqui no Jornal Jovem Pan a gente fala sobre política. Nova pesquisa da Genial Quest mostra Lula na liderança no primeiro turno contra Flávio Bolsonaro. A gente acompanha aqui no nosso telão todas as informações. Primeiro, em relação ao turno inicial da eleição. Intenção de voto para presidente: Lula do PT com 37%, Flávio Bolsonaro do PL 32%, Ronaldo Caiado do PSD tem 6%, aqui ao lado Romeu Zema do Novo 3% e Augusto Cury do Avante 2%, lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já no segundo turno, o outro cenário que a gente apresenta aqui, o cenário se inverte. Nós temos ainda aqui a continuação do primeiro turno. Renan Santos do Missão 2%, Cabo Daciolo do 1%, Samara Martins 1%, Aldo Rebelo não pontuou, não sabe ou não respondeu 5%, nenhum branco ou nulo 11%. Agora sim o cenário para o segundo turno e pela primeira vez a Genial Quest constata Flávio Bolsonaro em primeiro com 42% e Lula em segundo com 40%. Mas os dois ainda estão empatados tecnicamente, porque a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Nenhum branco nulo, 16%, não sabe ou não respondeu, 2%. Então, a percepção dos eleitores, a opinião para um segundo turno. E essa pesquisa também avaliou a percepção econômica dos brasileiros. Nós temos aqui no nosso telão como você avalia a economia do Brasil. Últimos 12 meses, piorou 50%, ficou do mesmo jeito 27%, melhorou 21%, não responderam 2% no total. E uma outra percepção, 72% dos brasileiros avaliam que os preços dos alimentos subiram. Então, nós temos aqui os preços dos alimentos. Subiram os preços 72%, ficaram iguais 18%, os preços caíram 8% e não responderam 2%. Então, só ressaltando, no caso da corrida presidencial, 2 pontos de margem de erro para mais ou para menos, mas a diferença é que dessa vez Flávio Bolsonaro aparece em primeiro no segundo turno. Vou chamar os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo e Mano Ferreira, começando pela avaliação política já, avaliação econômica. De que forma a luz amarela, se não é uma luz vermelha, já acendeu lá no Planalto, meu caro Mano Ferreira? Acendeu e está piscando daquele jeito assim. O bate, né? O bate-fone, né? Exatamente. Porque a situação é muito preocupante do ponto de vista do presidente Lula. A gente está assistindo de forma consistente, para além da fotografia, um filme, né? Ou seja, a cada nova rodada de pesquisa pelos diferentes institutos, nós temos de forma consistente uma queda da popularidade do presidente. Quando se pergunta também se o presidente Lula merece mais um mandato, a opinião de boa parte, mais de 60%, diz que não merece, e na prática estamos vendo um avanço dos seus oposicionistas. Destaco que as pesquisas que testaram o cenário de segundo turno com Romeu Zema e Ronaldo Caiado também registraram um crescimento dos outros candidatos quando testados contra o presidente Lula no segundo turno. Ou seja, nesse momento, muito mais do que um crescimento da intenção de voto ou de um entusiasmo a respeito da candidatura de Flávio Bolsonaro, o que as pesquisas estão mostrando de forma consistente é uma queda das chances e da competitividade do presidente Lula. E, de uma certa maneira, né, Denise, apesar desse empate técnico ainda, a campanha não começou. Tem muito ainda para correr, mas, de uma certa maneira, é possível que tenhamos mais uma movimentação, melhor dizendo, e o próprio ex-governador Ronaldo Caiado tem, talvez, um potencial de subir, de crescer. Tem outros candidatos que podem entrar nessa disputa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Já tem líderes aí da oposição, inclusive, falando que a candidatura de Caiado impede que a situação seja resolvida em primeiro turno, que aí, supostamente, Flávio poderia, inclusive, seguir avançando e ganhar primeiro turno. O governo confia muito no início da campanha para valer pelas trocas de acusações. O governo, por enquanto, é vitrine, e aí ele vai poder atuar nas campanhas contra
contra a oposição, contra Flávio Bolsonaro e os demais candidatos de oposição. Agora, a percepção da sociedade em relação à economia é uma situação que o próprio governo tem de lidar e conseguir administrar. E ele vem lançando uma série de programas que não tiveram o menor efeito em relação a isso. Ao contrário, a gente vê essa piora. A pesquisa mostrou aí uma insatisfação de mais de 50% da população. Lembrando que teve aumento da faixa de isenção do imposto de renda, teve outras medidas pé de meia. O governo continua se mexendo para tentar reduzir o impacto da guerra no Oriente Médio sobre os preços. Isso, claro, já piorou também a percepção da sociedade em relação à inflação. Os preços estão subindo, inclusive de alimentos. O IPCA mostrou exatamente isso: tomate mais caro, cebola mais cara, carne, leite longa-vida. Eu estou lembrando aí dos destaques que nós tivemos do IPCA do mês de março. Então, tudo isso piora a percepção. Talvez esse dinheirinho a mais da isenção do imposto de renda não tenha feito tanta diferença no momento de poder aquisitivo comprometido demais. Tem a questão da própria dívida, o endividamento elevado, inadimplência também. Então, vem um alívio financeiro, não faz tanta diferença. Nem mesmo o reajuste real do salário mínimo, que tem várias implicações sobre servidores, sobre benefícios que são pagos pelo governo, aposentadoria, né, os milhões de brasileiros que recebem o piso apenas da aposentadoria. Então, por isso que o governo está mexendo agora no Minha Casa Minha Vida, fazendo uma série de declarações no sentido de novos programas, até cobrando redução dos juros pelo Banco Central. É saber, Mano Ferreira, se essas medidas podem dar algum tipo de resultado nesse momento. E uma outra questão, também se a economia vai ser o fator primordial dessa eleição, porque no ano passado a gente falava muito sobre a segurança pública. O ex-prefeito Gilberto Kassab esteve nessa semana aqui na Jovem Pan e falou que talvez a corrupção tenha mais peso. É esperar para ver. O problema é que nenhum desses fatores é favorável para o presidente Lula, né? O problema, é claro, da perspectiva do presidente Lula. Porque, afinal de contas, a política de segurança pública do presidente Lula é mal avaliada. Ele teve muita dificuldade de articulação com o Congresso, de tal modo que as suas medidas contra a segurança foram bastante modificadas, e mesmo a PEC da segurança, que demorou bastante para avançar na Câmara dos Deputados, segue parada ainda no Senado e não está em vigor. Então, o presidente Lula tem pouco a mostrar na área da segurança pública, e quando se fala de corrupção, aí é pior ainda, porque se vem à mente do eleitor todo o histórico conectado aos governos do PT, desde o Mensalão, Petrolão, todos os escândalos da Lava Jato, e agora reforçados tanto pelo INSS, que, apesar de ter se iniciado antes do governo dele, o fato de explodir o escândalo durante o governo dele reforça essa conexão do eleitor entre Lula e a corrupção. E, claro, o Banco Master, com esses desdobramentos da crise entre os poderes e uma percepção que não é injustificada de que o governo Lula atua em conjunto com ministros do Supremo para barrar avanços de investigação. E um minutinho, Denise, e a PEC que acaba com a escala 6x1, pode ter qual peso? Quem que vai acabar ganhando politicamente com isso? Olha, depende muito do posicionamento do Congresso, Tiago, e eu não sei se isso faria tanta diferença para o governo assim, porque a gente vê as centrais sindicais, de um modo geral, defendendo essa medida, mas nem todas elas são vinculadas ao PT, e outras medidas que se imaginava que pudessem ter uma repercussão muito grande em termos de aprovação do governo, não tiveram, como eu citei, isenção do imposto de renda e aumento real do salário mínimo. Haver o encaminhamento agora dessa proposta de redução da jornada de trabalho. A Casa